tá? Coisa que não vai ser. Mas se fosse, como que vocês enxergariam? Tá ok? Tá razoável? Tá difícil? Vocês tiveram muita dificuldade? Pouca dificuldade? Fabiano disse que é barbada. Tranquilo, né, Letícia? É. Assim, ó, tem uma ou outra questão que a gente precisa parar e pensar realmente. E daí foi proposital, né? Ah, tô passando para vocês aí. Olha só. A primeira questão falava o seguinte: qual é a diferença entre empresário individual e o MEI? Bom, o empresário individual e o MEI foi os dois primeiros tipos de empresa que a gente viu. A gente trabalhou primeiro o MEI, né? O que a gente pode dizer que é a principal diferença entre um e o outro? O que vocês colocaram? CNPJ, boa, Tainá, boa. É uma diferença também, né? Bem importante. O que mais? Faturamento anual. Sempre, tá, gente? Quando perguntar qual é a diferença entre o MEI e o empresário individual? Faturamento. Faturamento é a principal diferença. O MEI, ele te estipula um teto de faturamento. Tu não pode faturar mais do que R$ 81.000 no ano. Empresário individual não tem limite de faturamento. Tá? Então, se a gente fosse avaliar qual era a principal diferença, é a questão do faturamento. Bem como, tá, aí para deixar completinha a questão, a gente podia incluir ali as atividades econômicas, porque o MEI, boa também, Letícia, o MEI ele tem uma restrição nas atividades, não são todas as atividades econômicas permitidas. Vamos deixar mais completo ainda? O MEI ele pode ter apenas um colaborador. Olhando o empresário individual, ele não tem nenhum desses pré-requisitos. Não interessa o faturamento, não interessa o número de colaboradores e também não interessa qual é a atividade econômica. Então, ponto. Essas são as principais diferenças. Mas a principal é a questão do faturamento. Lembrado pela Tainá, a questão do CNPJ, quando a gente compara, né, o CNPJ do empresário individual e do MEI, a gente olha para o nome empresarial, né, e fica muito claro. O nome empresarial do MEI é o nome do empreendedor seguido do CPF. E o CNPJ do empresário individual é apenas o nome do empreendedor, sem mais nada, né? Bem como lá embaixo, no Código da Natureza Jurídica vai falar também, né? Microempreendedor individual ou empresário individual. Tranquilo, né, gente? Barbadinha. Questão número 3 na nossa prova, essa aqui. Só que daí, óbvio, né? Que vai ser de múltipla escolha. 2. Diferencie sociedade empresária limitada e sociedade unipessoal limitada. Qual que é a principal diferença, gente? A Andressa falou que é o sócio. Sócios, né? Simples assim. A principal diferença entre a sociedade empresária limitada, que é aquela que nós já conhecíamos, e a sociedade unipessoal limitada, que é a que eu apresentei para vocês, é a questão do número de sócios. Tá? Esse modelo antigo aqui, para a gente poder constituir ele, precisa ser de 2 a mais sócios integrantes no quadro societário. A unipessoal, o próprio nome já está falando. Uma, né? Ou seja, ela é constituída por apenas uma pessoa, que também vai ter a qualificação de sócio, né? Barbadinha, barbada. 3. Quanto, é quanto ali, tá? Não quando. Quanto ao capital social, qual é a diferença entre Eireli, Sociedade Limitada, e o MEI? Qual que é a diferença, gente? Ó, que fique claro, eu vou passar o gabarito, tá? Hoje, encerrando o prazo da entrega,
eu vou entregar o gabarito da atividade 2 e da atividade 1, que eu estou devendo para vocês também. Para vocês terem pronto, ou seja, quando vocês forem fazer a prova, é só olhar e interpretar as questões, tá? Consulta o nosso material, consulta nos vídeos, consulta na internet, interpreta as questões e ó, tchau pro goleiro. A principal diferença comparando, boa Letícia, o capital social, né? A Eireli eu preciso ter o aporte financeiro, né? De 100 vezes o salário mínimo para integralizar o capital social e poder constituir a minha Eireli. A sociedade limitada, ela não tem limite nenhum, né? E aí, para ficar mais completo ainda, a gente vai dizer que a sociedade limitada, ela é dividida, o capital social é dividido, né, em cotas de participação dos sócios. Ou seja, cada sócio vai ter, né, uma pequena porcentagem, uma pequena participação. Ah, professor, e se for a sociedade unipessoal? Aí esse capital social, o montante, o 100%, é do sócio exclusivo, né? É daquela pessoa que constituiu a sociedade unipessoal. E o MEI, gente, ele também não tem limite, né? Assim como a sociedade limitada. Eu posso abrir um MEI com R$2.000, R$1.000, R$5.000. Obviamente que eu tenho que ter uma coerência. Não vou abrir um MEI com R$50.000 em capital social, porque não vale a pena, até por conta do imposto de renda, né? Depois. Mas também não tem limite. Mas a principal diferença aqui, tá? Em relação ao capital social, é que a comparação entre o MEI e a sociedade limitada, o microempresário individual, o MEI, ele responde de maneira ilimitada ao capital social, tá? De maneira ilimitada. É R$2.000 o capital social do MEI? Não tem problema, mas ele não responde apenas por esses R$2.000. O capital social da sociedade limitada é R$30.000, então os sócios responderão apenas com base neste capital social, porque eles têm a segurança jurídica. Lembra? Tranquilo aqui, gente? Estão comigo? Tranquilo. Quais os requisitos para ser sócio de uma empresa? Assim, ó, mais barbado que isso aqui não tem, né? Vocês nunca vão poder reclamar de mim. Quais são os requisitos, gente? Primeiro, ser maior de 18 anos ou menor emancipado, né? Boa, Letícia. No qual seus responsáveis serão os tutores, né? Serão os responsáveis legais que irão assinar por esse menor emancipado. E ter capacidade civil. O que é a capacidade civil? Ter condições de responder pelos seus próprios atos, né? Pela capacidade civil. Quem são as pessoas que não têm que não são, que não se encaixam nessa questão da capacidade civil, que não possuem a capacidade civil, são incapazes, né? Pessoas com algum tipo de deficiência mental, né? Que não conseguem responder pelos seus próprios atos. Essas pessoas não podem integrar o quadro societário de qualquer empresa, tá? Tratando-se do processo de abertura de uma empresa, e essas 5 aqui eu acho que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, né? O pessoal veio, tirou algumas dúvidas, né? Descreva os principais passos e suas características principais. Gente, qual que é o primeiro passo? Na nossa apostila tem bem, assim, ó, tá mastigadinho, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, até o 7º, se eu não me engano. Qual que é o primeiro passo? Levantar todas as informações acerca dessa empresa que será aberta. Qual é o tipo da empresa, qual é a atividade, o endereço, se tem sócio, quem são, né? Primeiro eu junto todas as informações, eu não posso me atirar direto lá na junta comercial, querer abrir a empresa sem ter as informações, né? Segundo passo, qual que é? Certificado digital. Eu falei para vocês que sem o certificado digital, a gente não consegue abrir a empresa na junta comercial, né? Então, obrigatoriamente, os sócios precisam ter o certificado digital. Terceiro passo, qual que é? A viabilidade. Aquela que eu vou chegar
para a prefeitura, para a Receita Federal e para a Junta Comercial e vou dizer: e aí, meu, beleza? Seguinte, eu quero abrir a minha empresa, me libera? E aí, esses 3 órgãos vão liberar, né, ou não. Feito isso, eu passo para o passo seguinte, que é o DBE, o Documento Básico de Entrada, que é o documento onde eu vou informar o valor do capital social, quem serão os sócios, quem vai ser o administrador, e eu comunico isso para a Receita Federal. Fiz isso, vamos adiante. Próximo passo é a FCN, e aí eu retorno para o site da Junta Comercial, e a FCN ela vai integrar todos os dados que já eram integrados, mas aqui neste documento, na FCN, eu vou informar o número da viabilidade, o número do DBE, vou criar este documento novo, que é aquele que eu vou dar origem ao processo digital, né? Qual que é o passo seguinte? Pagamento da guia do recolhimento de imposto. Eu tenho que gerar a guia dizendo que eu... Ó, Estado, e aí, ó, eu vou abrir uma empresa. Eu tenho que pagar o imposto em cima disso, né? Ou seja, eu só vou conseguir protocolar o meu processo digital após o pagamento dessa taxa. Fiz o pagamento? Finalizo, né, o processo digital e encaminho ele para análise da Junta Comercial. Ponto. Barbada. Simples. Acabou. É só esperar sentadinho, né, chegar o nosso e-mail de aprovação do processo. Alguma dúvida, gente, aqui na 5? Não? Vamos adiante, então? Rodrigo, Sandra, Val, Nélia, ok? Vou dar sequência aqui, tá, gente? Qualquer coisa. Vamos lá. 6. Explique a diferença entre nome empresarial e nome fantasia. Eu dei uma surra em vocês disso aqui, né? Quando a gente interpretou o CNPJ antes, né? Nas aulas anteriores. Qual que é a diferença entre o nome empresarial e o nome fantasia? O nome empresarial é de uso exclusivo dentro da unidade federativa. Se nós formos abrir uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, o nome fantasia vai ser de uso exclusivo nosso, aqui dentro do estado. Tá? O nome empresarial ou o nome, a razão social, né? Nada mais é do que o nome da nossa personalidade jurídica, é como ela vai ser chamada juridicamente. E o nome fantasia é aquele apelido, o nome a qual a gente vai dar publicidade, vai tornar a nossa empresa conhecida, né? Vai criar uma campanha de marketing em cima dela, vai tornar esse nome realmente conhecido. E o nome fantasia ele não é de uso exclusivo. E aí, se quisesse deixar mais completinho ainda, a gente poderia dizer que se eu quero ter a exclusividade do meu nome fantasia, eu até posso. Só que para isso eu preciso registrar esse meu nome fantasia no INPI, né? Que é aquele órgão que eu mostrei para vocês do registro de marcas e patentes. O que significa KNAI e quais as suas principais atribuições? O que é KNAI, gente? É o quê? Não consegui ouvir, acho que foi a Fabiana? Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Isso aí, Nélia, né? E qual... Obrigado, Nélia e Letícia. Olha só. E qual é a importância? O que significa esses CNAEs? São todas as... Desculpem, tá, gente? Quem chegou depois, o prof tá meio maleixo. O KNAI significa que todas as atividades econômicas, né, que podem ser exercidas, comércio, serviço ou indústrias, existe um KNAI, que é o Código de Classificação Nacional das Atividades Econômicas, ao qual vai ser homologada essa atividade econômica. Então, quando a gente vai montar uma empresa, eu preciso saber todas as atividades, porque dessas atividades eu vou, né, confirmar quais serão os KNAIs que essas atividades aqui estão inseridas,
para incluir esses códigos no meu CNPJ e ficar de acordo. Né? Barbadinha. 8. O que é capital social? Né? E aqui, como eu falei para vocês na última aula, o capital social vocês viram com um bordinho e então parte-se do princípio que vocês sabem, né? Capital social é o valor inicial, né? O montante inicial que a empresa vai iniciar suas atividades econômicas. E aí a gente pode ter ali um valor em moeda, a gente pode ter bens, né, integralizados ao capital social, mas o capital social a gente pode resumir dizendo que é o valor inicial, né? O valor inicial ao qual a empresa vai dar início às suas atividades econômicas. Simples assim. Né? 10. Quais são os enquadramentos de porte existentes e quais as suas características? Lembra que a gente falou? Sempre lembrando que enquadramento de porte é uma condição, não é uma obrigação. Tá? A gente viu então que existe o ME, que é a microempresa, e o porte EPP, empresa de pequeno porte. Empresas que não optam nem por ME ou EPP, o que elas são? Elas são classificadas como porte demais. Isso significa que elas não têm porte nenhum, né? Elas estão ali ao léu, né? Elas são regulamentadas de acordo, né, como qualquer outra empresa. Elas não aderiram a essa condição de ME ou a essa condição de EPP. E quais são as características, gente? Ou a gente podia completar melhor isso aqui. Quais são os benefícios em aderir a uma condição de ME ou EPP? A empresa passa a ter direito em participar de processos licitatórios, né? A questão de alguns tributos, o processo de cálculo ele é simplificado, né? Que aí a gente vai ver isso lá dentro da contabilidade. Então, quando a gente adere a um regime de enquadramento de porte, não é regime tributário, é regime de porte, ele nos traz alguns benefícios, tá? Mas precisa saber quais são e como que a gente pode aderir a eles. A ME tem a questão do faturamento, de no máximo 360 mil. Pode 361 mil? Não, não pode. A EPP, a partir de 361 mil, a partir de 360 mil, desculpem, até 4,8 milhões. Tá? Esses são os requisitos para a gente aderir ao enquadramento de porte. Tranquilo, gente? E aí, para finalizar, então, a nossa questão 10, pedia para definir quais eram as responsabilidades dos entes envolvidos no processo de abertura de uma empresa, né? Que a gente falou. Quais são? Receita Federal, Prefeitura Municipal e Junta Comercial. Qual que é a atribuição de cada um? Lembra que tinha um slide que falava sobre isso? O que é que a viabilidade faz? A viabilidade chega para esses três órgãos e vai perguntar o seguinte: e aí, eu posso abrir a empresa? E aí cada um desses órgãos vai homologar alguma coisa. Então, quais são as responsabilidades? Primeiro, a prefeitura vai verificar se o local é apropriado para atividade econômica e depois, consequentemente, ela vai fazer as liberações dos alvarás, né? Alvará de localização, sanitário e algumas licenças. A junta comercial ela vai dar a homologação, ou seja, ela vai aprovar o processo de abertura, vai entregar para a empresa o contrato social e a Receita Federal vai homologar o CNPJ, ou seja, vai liberar a inscrição, né, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Além de fazer também a cobrança das obrigatoriedades, né, gente? E aí? Tranquilo? Sim, não? Vamos lá na junta então. Ó, qual que é o papel da junta comercial, tá? A junta comercial, Nélia, ela é o ente federativo ligado à Receita Federal, tá? É o braço do povo, lembra?
Cada estado vai ter uma junta comercial. Então aqui a gente tem a JuSis-RS, que é a Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Ela é responsável pela inscrição e homologação de todas as empresas abertas aqui no Rio Grande do Sul. Então ela vai liberar o nosso processo de abertura, ela vai liberar o nosso contrato social e, consequentemente, o nosso CNPJ, que aqui em cima a Receita Federal já tinha liberado, né? Mas quem entrega o processo pronto é a Junta Comercial. E, consequentemente, a Junta Comercial mantém a inscrição de todas as empresas abertas aqui no Rio Grande do Sul, né? Até por uma questão de cobrança de ICMS, que a gente vai ver na sequência, por conta da inscrição estadual para as atividades de comércio, né? Mas ela tem essa relação de todas as empresas abertas aqui dentro do Rio Grande do Sul. E o papel dela é fundamental para a aprovação do processo de abertura, inscrição dela nessa base de dados, né, de empresas abertas no Rio Grande do Sul e, consequentemente, a liberação do contrato social e do CNPJ. E a gente vai ver em atos societários, e aí vai ficar mais claro, caso não tenha ficado, a gente vai ver em atos societários o seguinte, eu vou perguntar para vocês, se nós quisermos aumentar o capital social da nossa empresa, a gente pode? O que vocês acham? Sim, sim, né? E se a gente quiser incluir alguém como sócio, a gente pode? Também, né? E se a gente quiser mudar o nome empresarial, pode? Também, né? A gente vai ver isso em atos societários. Só que para quem a gente vai pedir isso? Quem é o órgão? Para quem que a gente vai chegar e vai dizer, ô meu, e aí, ó, eu preciso mudar aqui, ó. É para a junta comercial, né? É para a junta comercial e, consequentemente, por ter aquela integração de dados que eu falei para vocês, né? Que os órgãos, eles se comunicam, mas é para a junta comercial que eu vou chegar e vou pedir tudo isso. E aí ela, consequentemente, vai comunicar com o povo aqui em cima, com a Receita Federal, né? Porque eles precisam trabalhar de forma integralizada. Não pode a junta comercial agir como bem entender e não comunicar para a Receita Federal que a empresa fez um aumento de capital social. Não, ela tem que comunicar, né? Mas quem é o ente responsável? Quem é que a gente vai entrar e vai pedir, ó, eu preciso aumentar meu capital social? É a junta comercial, por conta de que ela tem toda essa base de dados de todas as empresas abertas aqui dentro da unidade federativa do Rio Grande do Sul. Certo, Nélia? Beleza. Sem ler, tá? O que é um contrato social? E aí? Vocês estão muito quietos. É um contrato, né? E aí, para talvez ficar mais claro, caso não fique, gente, o contrato social é como se fosse a certidão de nascimento, né? Quando a criança nasce, agora ela já tem direito a ter um CPF, né? Então a empresa, quando nasce, ela já nasce com um CNPJ. Ok. Mas é certidão de nascimento. Quem é que vai dizer? Onde é que vai dizer qual que é o nome empresarial, quais são as atividades, quem são os sócios, né? Qual é o endereço? O contrato social, gente, é para as empresas, assim como a certidão de nascimento são para as pessoas. E aí, reparem, anotem aí, tá? O contrato social, ele é destinado a quais tipos de empresa? A sociedade empresária limitada, o modelo antigo que a gente conhece, a sociedade empresária limitada unipessoal e a OEIRELI. Esses três tipos jurídicos, essas três formas jurídicas de empresa, terão o contrato social, que nada mais é do que o processo de constituição da empresa, que é o documento, né, de origem da empresa com todas as informações. A professora e as outras empresas, como é que fica? Calma lá. A gente viu que o MEI tá cortando? Tá cortando, gente?
Tá, então eu já vou largar o 4G aqui de vereda. Aqui. Pronto. Tô no 4G agora, gente. A princípio não é para cortar, tá? Bom, vamos lá de novo então. Lembra que lá no MEI eu mostrei para vocês o exemplo, eu trouxe o exemplo do certificado, né, de microempreendedor individual? Lembra? Que era o documento que sai lá na emissão quando a gente constitui o MEI? Aquele documento é a certidão de nascimento do MEI. O CNPJ é como se fosse o CPF, tá? Então todas as pessoas precisam ter o CPF e o RG. As empresas precisam ter o CNPJ e o documento comprobatório, né, da sua constituição. Para o MEI é o certificado, né, de microempreendedor individual. Para a sociedade limitada unipessoal e para a EIRELI, este documento comprobatório da criação da personalidade jurídica, além do CPF, vai ser o contrato social. Tá? E aí, caso tenha dado uma embaralhada, eu vou mostrar para vocês o porquê que o contrato social é importante. Tá? Olha só, contrato social é um documento onde constam as regras e as condições sob as quais a empresa funcionará e onde estão estabelecidos os direitos e obrigações de cada um dos proprietários. Não pode ser anarquia, não pode ser como bem entender, não pode ser no boca a boca, né? E aí, Nélia, beleza? Vamos abrir uma sociedade? Ah, vamos, né? Salta aí com 5 mil pila e eu com 5 mil pila aqui e acabou, vamos abrir a nossa empresa. Não, o que é isso? Não pode, né? A gente tem que ter tudo dentro da legalidade, tudo dentro das regras, né? E ter principalmente documentos comprobatórios para ser num futuro próximo, coisa que eu acho que não ia acontecer, né, Nélia? Mas se caso a gente se quebrasse, né, e resolvesse desfazer a nossa sociedade, a gente teria um contrato social ditando as regras para isso, né? Bem como as nossas responsabilidades. Então, é um documento extremamente importante. Tá? E quais são os itens que são inseridos nesse contrato social? Primeiro, qualificação dos sócios. E aqui qualificação não é qualidade, tá? Não é dizer, que o sócio é bonito, o sócio é alto. Não, não é isso, gente. Qualificação significa o nome completo, a profissão, os documentos, né? O CPF, RG, né? O órgão expeditor, data de nascimento, endereço completo, tudo isso. Isso é a qualificação. Por quê, gente? Eu tenho que ter essas informações, né? Até por conta de que isso aqui vai tudo para minha base de dados da Receita Federal. E eu preciso ter um documento comprobatório disso, né? Porque até então a gente informou, né? A gente informou esses dados no processo de abertura, que ficou lá atrás já. Mas eu preciso ter um documento que comprove isso. E o documento que comprova é o nosso contrato social, tá? 2. A gente especifica quais são as atividades econômicas. É um comércio, é prestação de serviço, é uma indústria, enfim, é um escambau, é tudo junto. Não interessa, né? Mas é dentro do contrato social que a gente vai digitar o que é que a empresa faz. Lembrando sempre que no processo de constituição nós informamos, mas comprobatório nosso, da nossa empresa, a gente não tem nada, né? Então, esse contrato social, gente, ele se dá, ele é confeccionado durante o processo de constituição,
tá? Durante o processo de constituição. Onde, mais especificamente, se vocês quiserem anotar aí no cantinho, lá dentro do processo digital. Dentro do processo digital, que é o último passo, a FCN e o processo digital. Lá dentro da junta digital, eu tenho a condição de clicar no botãozinho e ele gerar um contrato social padrão, com todas as informações que eu mencionei, né? Mas ele vai gerar este documento que é o nome de contrato social, tá? Então, ele surge, ele é constituído, este contratinho aqui, lá no nosso processo de constituição, tá? Dentro do processo digital, do último passo da abertura da empresa. Se quiserem botar um asterisco ali, alguma coisa, rabisca ali, só para linkar, dizendo que o contrato social da Sociedade Limitada Unipessoal, a Sociedade Limitada, Sociedade Empresária Limitada e da Eireli, a constituição desse contrato social se dá lá no último passo de abertura, dentro do processo digital, tá? Aqui eu vou especificar o tipo jurídico e endereço. Eu vou dizer se é uma unipessoal, se é uma sociedade limitada normal ou se é um Eireli, né? E principalmente eu vou falar qual é o endereço da empresa. É no centro, eu tenho que contar a história completa. Rua, número, complemento, né? Tudo isso. Eu vou fazer a definição da participação societária e do meu capital social. O que é isso? Eu e a Nélia, a gente acabou de abrir uma empresa. E aí eu entro com 5 mil, a Nélia com 5 mil, logo o nosso capital social é quanto? 10, né? Olha aí o professor acertando continha de matemática. Né? 10 mil reais o capital social. Logo, da mesma forma, né, eu tenho 50% dessa empresa e a Nélia tem 50%. Isso, gente, vai descrito dentro do contrato social. Tem que estar escrito em algum lugar. Tem que estar registrado em algum lugar. Né? Eu vou definir a administração. Isso talvez vocês tenham visto com o Guilherme também. Ou quem é o responsável legal? Quem é que vai responder pelo CNPJ? Todas as empresas, tá, gente? Todas as empresas precisam de um administrador, um responsável legal. Essa pessoa, obrigatoriamente, ela não tem que ter a qualificação, né? Ser formada em administração. Não, tá? Dá-se o nome de administrador ou responsável legal para aquele sócio, para aquela pessoa que vai ser o representante do CNPJ. E aí, daqui a pouco, da nossa empresa, da minha e da Nélia, eu vou determinar que a Nélia vai ser a responsável legal. Embora seja uma sociedade e a gente responda em conjunto, ou seja, não é porque a Nélia vai assinar pelo CNPJ que eu estou tirando o meu da reta. Não, não é isso. Né? Mas, contabilmente, né, eu preciso ter um representante legal cadastrado no CNPJ da empresa. Né? Que aí, por exemplo, o Guilherme deve ter acessado com vocês o ECAC da Receita Federal ou do Cefaz, né? E aí o que acontece? Ele acessou com o certificado digital da empresa. Mas se vocês fossem ver lá em cima, ia ter o nome da empresa e embaixo o nome do representante legal. Ou seja, quem é a pessoa que responde por aquele CNPJ. O nomezinho daquela pessoa ali, que é o sócio representante, né? Então é uma regrinha aí bem bacana, né? Essa questão da administração. Que também é a questão da assinatura, gente. Olha só. A gente pode definir, né? Isso é um acordo entre nós, entre a sociedade. Eu e a Nélia, a gente vai definir. Boa noite, Vanessa. A gente vai definir que para tomar qualquer decisão, embora a Nélia seja a administradora, a representante da nossa empresa, para tomar qualquer decisão, para abrir uma conta no banco, pegar empréstimo, fazer o escambau, a empresa tem que ter obrigatoriamente assinatura em conjunto de todos os sócios. Ou seja, não basta apenas a assinatura da representante legal, que é a Nélia. Tem que ter a assinatura da Nélia e também a assinatura minha. Ah, professor, mas e a questão do certificado digital, né? O senhor falou da simplificação e evitar processos, né? Independentemente, né? Independentemente. Assinatura digital eletrônica também, né?
Mas isso é um acordo entre os sócios. Isso aí, Fabiano. Lembra que a gente consultou um CNPJ e a gente consultou o QSA, que é o quadro societário, quadro de sócios e administradores? Aí tinha lá a qualificação de sócio, sócio e tinha um que era sócio administrador. O sócio administrador é esse cara aí, que é o representante legal. 6. Definição do prolabore, distribuição de lucros e resultados. Eu pergunto para vocês, sócio tem salário? O que vocês acham? Depende, né? Depende. Na maioria das vezes eles têm, tá? Principalmente por uma questão previdenciária que vocês vão ver no componente de gestão, não é gestão, é RH, né? Folha de pagamento lá, eu não sei qual é o nome do componente, mas principalmente por uma questão previdenciária, né? Os sócios, eles precisam ter um prolabore, ou seja, o que é o prolabore? É o salário. Então risca aí, escreve aí. O que é prolabore? Salário dos sócios. E aí eu pergunto para vocês, nós, réis mortais, a gente recebe o nosso salário e a gente assina um contra-cheque, né? E o sócio? Qual é o comprovante de rendimentos dos sócios? O que vocês acham? Ele tem também, né? Ele tem. O comprovante de rendimento dos sócios, a gente dá o nome de DECORE. Isso vocês vão trabalhar na contabilidade também, tá? Que é um documento comprovando qual foi o rendimento, né? O rendimento daquele sócio em determinado período. E aí, geralmente, gente, as empresas colocam um prolabore bem baixo, né? Até por uma questão previdenciária, né? Coloca um prolabore bem baixo para os sócios, né? Coloca ali um salário mínimo. E aí sim, onde é que os sócios ganham dinheiro? Aqui na segunda parte. Distribuição de lucros e resultados. E isso também é um acordo entre a sociedade. Eu e a Nélia, a gente acabou de montar a nossa sociedade. Eu tenho 50%, a Nélia tem 50%. Logo, eu tenho metade da participação na distribuição de lucros e resultados. E a Nélia também tem a metade. Agora, a Nélia tem 90% da sociedade, né? 90%. E eu tenho apenas 10%. O que isso significa? O que essa minha participação na sociedade implica também nessa minha distribuição de lucros? Porque, obviamente, a minha participação é menor. Então, eu vou ter direito a 10% dessa distribuição. E a Nélia vai ter direito ao restante, aos 90%. Né? Mas, claro, gente, isso é tudo um acordo entre os cotistas, entre os sócios. Tá? E aí, cada empresa vai fazer a sua deliberação e vai decidir o que é melhor. E isso entra aqui no 7, ó. Definições de regras gerais. A gente vai decidir qual é o período para a gente encerrar o nosso ciclo, né, contábil. A gente vai definir que 31 de dezembro é o prazo que a gente encerra, faz a distribuição de lucros, analisa os resultados, né, faz a quebra de caixa, faz todo esse tendel aí. A gente aqui nas definições de regras gerais, a gente vai falar também que se caso der caca, se caso der merda, né, se caso eu e a Nélia a gente se quebrar, o Foro de Santa Maria, que foi a cidade onde nós constituímos a nossa empresa, vai ser aquele determinado para a gente poder responder juridicamente. Então, daqui a pouco a Nélia não quer pagar a participação que eu tinha na empresa e eu saí da sociedade. Então, eu vou entrar com processo judicial. Onde? Em Santa Maria. Isso tudo são regrinhas gerais dentro do contrato social, né? Em definições gerais, que a gente aqui vai dar o nome de cláusulas, né? Então, a gente pode incluir quantas cláusulas a gente quiser. Dentro da junta, esse modelinho pronto, esse modelo padrão, ele nos traz um modelo já de cláusulas preparado, mas a gente pode inserir novas cláusulas. Sem problema nenhum. Gente, tranquilo? Pode falar. Isso, isso tudo é definição que a sociedade faz, tá? Que os sócios faz.
Geralmente, geralmente essa distribuição é semestral, tá? Mas não é regra. Depende da sociedade, depende do faturamento, né? Depende de como que é o fluxo de caixa, mas isso tudo é um acordo entre a sociedade. Pode mudar? Pode, né? E aí a gente tem um outro documento, né? Que daí é um tal de acordo de cotistas. Que o que significa? É um contrato também, mas é um contrato de gaveta, que os sócios realizam, né? Os sócios fazem. E ali naquele contrato a gente pode botar, né, coisas que aqui dentro do contrato social a gente deixou de fora. Por exemplo, o que acontece se um sócio morrer? Já pararam para pensar? Né? O que acontece? O que acontece com outro sócio? Então, quem é que vai assumir? Alguém pode assumir a sociedade? Alguém pode assumir aquela participação do sócio que morreu, que veio a falecer? Então, isso, além de entrar em regras gerais, também existe esse acordo de cotistas, que é um contratinho de gaveta. Isso, William? Tá bem baixinho. Tá bem baixinho, então. Ah, tá. Beleza. Trimestral. De repente também, qual que era o tipo da sociedade? Era a sociedade anônima? Ah, tá. Porque daí tem a questão também da forma de tributação, né? Porque daí, dependendo da tributação da empresa, se é lucro presumido, lucro real, a contabilidade ela também fecha em determinados ciclos. E essa distribuição de lucros e resultados, né, se dá após o fechamento desses ciclos, seja trimestral, seja semestral, né? Enfim, seja bimestral, mas isso tudo também depende, tem uma influência na questão do enquadramento tributário, tá? Mas aí é dentro da contabilidade. Ou, de repente, é um acordo entre os acionistas, né? Que também pode ser. Não, não. Não, é bem. Isso, é bem. Aqui é bem tranquilo. Pessoal, alguma dúvida? A pergunta: alguém já pegou um contrato social na mão? Alguém já viu um contrato social? Sim, Letícia, que legal. Não? Diferentemente do CNPJ, gente, o contrato social é um documento privado, tá? Não é um documento público. Então eu não posso trazer para vocês nenhum exemplo de clientes lá. Por conta de que a gente tem informações pessoais, né? Informações da sociedade. Eu peguei esse modelinho da internet, então se a gente pesquisar aí na internet, não foge muito disso, tá? Não foge muito disso. Tem algumas empresas, alguns escritórios que preferem dar uma pincelada aqui, deixar ele mais bonitinho, cheio de frescura. Mas basicamente a coerência dele, né, as informações, é isso aqui, né? Não muda. O que pode mudar é a forma de edição dele, né? A gente tem aqui então um modelo, tá? Primeiramente a gente tem a qualificação dos sócios, ó. Fulano, Beltrano e Cicrano. A gente está falando aqui primeiramente se é brasileiro, se não é brasileiro, aí é estrangeiro naturalizado, né? Regime de comunhão de bens, se é casado, tem que aparecer aqui na sociedade, tá? Tem que aparecer. Se é solteiro, beleza, solteiro. Se é casado, qual é o regime de comunhão? A profissão, né? A profissão, então, não necessariamente isso daqui eu acho que vocês também já sabem, né? Não necessariamente que, por exemplo, para abrir uma pet shop eu tenho que ser veterinário, né? Isso aqui é beabá também. Então, a atividade, né, exceto, tá, gente? Exceto para alguns tipos de empresa, algumas atividades empresariais. Um exemplo disso, barbaridade.
Um exemplo disso são escritórios contábeis, tá? Empresas contábeis e também empresas de advocacia. Obrigatoriamente, para a abertura dessas empresas, os integrantes no quadro societário eles precisam ter um vínculo com a área, né? Então, um escritório da advocacia tem que ter advogados, né? E tem que ter o registro no OAB. E aqui em sociedades de escritórios contábeis, precisa ter o técnico em contabilidade com o número devido, né, dentro do CRC, ou contador, né? Ou também alguma outra área ligada à parte da contabilidade. Aqui nesse exemplo, a gente tem um que é economista, mas sempre, tá? É regra, precisa ter o registro conselho, ah, no conselho de classe, né? Se é um contador ou técnico, vai ser no CRC. Se é economista, vai ser no CORE, né? Se é administrador, vai ser no CRA e assim por diante, tá? Endereço completinho, ó, endereço completinho com... E esse aqui não tá completo, ó, porque tá faltando o CEP. É do Paraná isso aqui, ó. Se fosse aqui do Rio Grande do Sul, já ia dar caca. A junta já ia pedir para informar o CEP. Não tem CEP, ó. É preciso. Endereço completo com CEP. Aí aqui a gente tem a denominação, a sede, o objeto. Então, assim, ó, muitas vezes a gente vai ver objeto social. E o que é o objeto social? É a mesma coisa que as atividades econômicas. Objeto social é só um termo fresco, né, dentro da contabilidade e da parte do direito empresarial, mas quer falar a mesma coisa que a atividade econômica. Qual é o objeto, né, da empresa? Quais são as atividades que ela exerce? Prazo, gente, porque assim, ó, é possível também a gente informar uma cláusula de término da nossa sociedade, ou seja, já prevendo quando ela vai finalizar. É bem difícil, tá? É bem difícil. Aí o que que a gente faz? A gente informa dentro da cláusula do prazo que a duração é indeterminado, ó, como tá aqui no modelinho. O capital social e as cotas. E o que que são as cotas, gente? Num montante de um capital social de 100 mil reais, esses 100 mil reais eles são divididos em pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos eles terão um valor nominal geralmente de R$ 1, né? Ou seja, num montante de 100 mil reais, a gente vai ter 100 mil cotas, né? De valor nominal de R$ 1 cada uma. E aí os sócios terão a sua participação de acordo com a quantidade de cotas. Então, se o sócio ele tem 50 mil cotas, significa que ele tem a participação de 50% na sociedade, ou seja, 50 mil reais, né? Então é só questão da regrinha D3 ali da matemática. Bom, pessoal, até aqui tranquilo, então? Tranquilinho? Nenhuma dúvida? Pode falar, Nélia. Ah, né? Não, desculpa, Nélia. Tu tinha dito que tinha lá na hora do contrato social, né? É que eu baixei aqui agora e só agora que eu vi. Desculpa. Ah, sim, né? Tu tem um contrato social. Tu faz atividade econômica. Inclusive, até hoje eu não provei o X, né? Não sei se é do X ainda, mas até hoje. Eu só ouvi falar, porque panfleto eu não vi, eu achei que iam me mandar, não sei o nome. Me manda, Nélia, me manda. Bom, pessoal, por hoje é isso então, tá? Sexta-feira a gente dá continuidade. Lembrando que nas quartas e nas sextas a gente tem um pouquinho da limitação do horário por conta da outra turma que já tá me esperando, certo? Mas aí segunda-feira que vem a gente tem aula e aí a gente vai fazer, se preciso for, coisa que eu acho que não vai ser necessário, a gente faz um resumão do nosso componente e aí a gente tem a nossa provinha na quarta-feira que vem, que é o último dia do nosso componente, né? No dia 1º de julho, certo? Que foi o que a gente tinha combinado.
Só me tirem a dúvida, eu marquei na segunda ou na quarta? Segunda? Tá, então com a quarta é no outra turma. Tá, obrigado, Nilson. Obrigado. Desculpem, gente. Confirmadinha, ela já está pronta, inclusive. Se vocês entrarem no AVA, vocês vão ver lá a prova avaliativa. Só que ela não está liberada ainda. Ela vai liberar para. Tá, Neuza, faz o seguinte. Olha só, eu mandei. Eles me passaram a relação dos alunos que estavam inscritos no componente. A única que ficou de fora foi a Priscila. O que que eu vou pedir para vocês? Mandem para mim a foto do componente que vocês estão matriculados ali, para eu ver se realmente é o meu. Porque daqui a pouco não é o meu. Vocês podem estar matriculados lá em outro, ou de não ter nenhum. Pois é, aí pode acontecer de não ter nenhum. Aí vou eu lá de novo, né? Atraso pedagógico, pedir, sendo que já tinha sido resolvido. Não, assim, ó. Eu falei pra vocês que se caso até o dia da nossa prova, segunda-feira, não tivesse o AVA disponível, aí a gente faria a prova no formulário do Google. Se caso chegar na segunda-feira e ainda tiver gente sem acesso ao AVA, aí faz a prova no formulário do Google, que também tá pronto, tá? Mas a princípio é o Ítalo e a Neuza, só. Fabiano, tu confirmou lá? Sim. Eu vou dar-lhe um toquezão, eu vou dar-lhe uma taquarada. Fabiano. Fabiano não tá também. Tá. Beleza, gente. Mas fiquem tranquilos, tá? Não se preocupem. Não tá, então mais o Fabiano. Só se tiver mais alguém, falem ali no grupo, tá? Daí eu vou print e vou mandar. Bom, gente, obrigado. O vídeo vai estar disponível depois pra... e a atividade até hoje, tá? Tchau. Boa noite pra vocês. Até sexta. Espero, né? Obrigado. Boa noite.